could I know your wind would blow in the rain? Hey, how could I see what would they make out of me? Fala galera, aqui quem tá falando com vocês, Mr. Robson Seixas. Vocês estão ouvindo aí ao fundo, né? Meu menino tá aqui vendo desenho, mas vamos gravar aqui do jeito que é mesmo. Ao fundo, meu amigo, professor Eustáquio Presley. Tenho aprendido... Bom dia! Hoje são 24 de dezembro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tesouro Nacional. Cargo de nível superior, auditor de finanças e controle. O órgão que elaborou as questões foi a ESAF, Escola de Administração Fazendária. A ESAF fica aqui no Distrito Federal, em Brasília. Veja a questão aí. Temos assim: os itens que seguem constituem um texto, assinale o que não apresenta erro gramatical. Então veja o que a questão quer. Ela diz que os itens que seguem constituem um texto. Assinale o que não apresenta erro gramatical. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer simplesmente que você encontre a única opção que não apresente erro gramatical. A única opção correta gramaticalmente. Então você vai procurar aí o texto que não possui erro algum de língua portuguesa. O texto correto. Procure aí, depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão aí. Vamos encontrar a única opção sem erro de língua portuguesa. Vejamos a opção A. A queda do regime fundamentalista do Talibã em novembro passado abriu uma porta de esperança para muitas mulheres do Afeganistão. Muito bem. Essa oração aí, essa oração, ela está correta? Ou não? Esse período aí de oração, ele está correto? Há algum erro aí de língua portuguesa ou não? Existe um erro aí. É a vírgula separando o sujeito do predicado, do verbo. Não pode. Veja aí. A queda do regime fundamentalista do Talibã em novembro passado, vírgula, abriu uma porta de esperança para muitas mulheres do Afeganistão. Então essa vírgula aí está errada. Veja que ela está separando o sujeito aí da oração, a queda do regime fundamentalista do Talibã, vírgula, veja aí, abriu uma porta de esperança. Você não pode separar o sujeito de uma oração do complemento, do verbo. Essa vírgula aí está errada. Ela estaria correta aí, essa vírgula, se essa palavra aí, essas expressões, em novembro passado, veja aí, estivesse entre vírgulas, aí estaria correto. Estaria correto assim. A queda do regime fundamentalista do Talibã, vírgula, em novembro passado, vírgula, abriu uma porta de esperança para muitas mulheres do Afeganistão. Aí estaria correto. Mas aí está errado. Porque o sujeito aí, a queda do regime fundamentalista do Talibã, aí vem com vírgula, depois abriu uma porta, você está separando o sujeito do verbo. A queda do regime fundamentalista do Talibã abriu, sem vírgula. Só haveria vírgula aí se, repito, as palavras em novembro passado estivessem aí entre vírgulas, aí estaria correto. Então aí, opção A está errada. Opção B de bola. Durante 5 anos, elas haviam penado, as mulheres lá no Talibã, lá no Afeganistão, melhor dizendo. As mulheres, elas haviam penado sobre os rigores de uma interpretação tão radical das regras e tradições muçulmanas que o período pode ser classificado como um mergulho na Idade das Trevas. Há algum erro aí de língua portuguesa ou não? Há sim. Na palavra aí sobre. Veja, durante 5 anos, vírgula, elas, as mulheres lá no Afeganistão, elas haviam penado, sofrido sobre os rigores. Aí está o erro. Não é sobre, é sob, S-O-B. O correto aí seria S-O-B, sob. Aí, o sobre significa acima, sobre. E sob significa abaixo. As mulheres do Afeganistão haviam sofrido, penado muito, em relação aos rigores de uma interpretação radical das regras muçulmanas. Sob, abaixo, as mulheres sofrendo as consequências de uma interpretação radical das regras muçulmanas. Então veja, não é sobre é acima de, é sob, S-O-B. As mulheres sofriam, eram vítimas dos rigores de uma interpretação radical das regras muçulmanas, entendeu?
O erro na opção B de bola está aí, na palavra sobre os rigores. Não, as mulheres haviam penado sob, SOB, sob os rigores de uma interpretação radical das regras muçulmanas. As mulheres aí num plano inferior, sofrendo as consequências. Então é sob, 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 e aí está sobre, acima de. Não, elas estavam abaixo de, sofrendo os rigores. Então aí a opção B de bola está errada. Vejamos a opção C de casa. Não podiam estudar, trabalhar, as mulheres, né? Lá no Afeganistão. Um país excessivamente religioso, costumes religiosos. Então diz aí que as mulheres, na opção C de casa, não podiam estudar, trabalhar, nem mesmo se internar num hospital devido à exigência de separação absoluta entre os sexos. Tampouco, diz aí o texto, tampouco essas mulheres podiam rir alto, usar esmalte ou fazer barulho com os saltos do sapato ao andar, entre outras proibições insanas. Então você vê aí o que é viver sob regime religioso, né? O que é viver sob um regime religioso, um atraso sem fim. Então você vê aí. Então vamos ver o texto novamente. Não podiam estudar, trabalhar, nem mesmo se internar num hospital devido à exigência de separação absoluta entre os sexos. Tampouco, essas mulheres tampouco podiam rir alto. Há algum erro aí de língua portuguesa? Há. Nessa expressão aí, tampouco. Tampouco aí está empregada essa expressão incorretamente, errada. Tampouco significa intensidade. Não é o caso aí. Em vez de tampouco aí, seria tampouco. T-A-M-P-O-U-C-O. Tudo junto. Tampouco aí seria o correto. Tampouco é diferente de tão pouco. Tão pouco é quantidade. Já tampouco significa também não. Também não. Então aí o erro está na expressão tão pouco. Seria aí tampouco. T-A-M-P-O-U-C-O. Tudo junto. Tampouco podiam rir alto. Ou seja, também não, as mulheres também não podiam rir alto. Também não. Veja aí. Tampouco ou também não. Tampouco, T-A-M-P-O-U-C-O. Tampouco ou também não podiam rir alto. Então aí o erro está na expressão aí, tampouco. Não. É tampouco, no sentido de também não. Também não podiam rir alto. Usar esmalte, etc. Então aí o erro na opção C de casa. Vejamos a opção D. Traz assim: todas as mulheres do Afeganistão, todas foram obrigadas a usar a burca, vírgula, o manto pesado que cobre o corpo dos pés à cabeça, travessão, um costume tradicional de determinadas tribos, vírgula, imposto ao país inteiro. Há algum erro aí de língua portuguesa? Na opção D? Já vimos aí os erros nas opções A, B, C, A, B e C. E aí, na opção D, existe algum erro? Não. Tudo correto aí. Veja, todas as mulheres, né, lá no Afeganistão, todas foram obrigadas a usar a burca, vírgula, o manto pesado que cobre o corpo dos pés à cabeça, travessão, um costume tradicional de determinadas tribos, imposto
ao país inteiro. Tudo correto aí. Veja, todas foram obrigadas a usar a burca, vírgula. Essa vírgula aí porque existe um aposto aí explicando o que é essa burca. E aí traz vírgula, aí vem um aposto. O que é essa burca aí? Aí o aposto. É o manto pesado que cobre o corpo dos pés à cabeça. E aí um travessão, que poderia ser também outra vírgula, com outro aposto, explicando aí o que é esse manto pesado. Outro aposto. Então temos dois apostos aí. O primeiro, em relação à burca, vírgula, o manto pesado que cobre o corpo dos pés à cabeça. E agora, travessão, seria também uma vírgula aí, correto? A mesma coisa, mais um aposto, que esse manto pesado é um costume, olha aí, um costume tradicional de determinadas tribos, vírgula, tudo correto aí. Dois apostos aí, com vírgula, o correto. E aí, uma vírgula depois de tribos, imposto ao país inteiro, também vírgula aí. Por quê? Porque é uma oração subordinada, adjetiva, reduzida de particípio, o verbo impor. Verbo impor, particípio, imposto. Então aí, esse manto sagrado, pesado, esse manto pesado, para os muçulmanos, é um costume tradicional, um costume que foi imposto ao país inteiro. Então você vê aí tudo certinho. Todas foram obrigadas a usar a burca, vírgula, porque aí vem um aposto. O que é burca? Um manto pesado que cobre o corpo dos pés à cabeça. E aí travessão, também poderia ser outra vírgula, mais um aposto. O que é esse manto pesado, hein? Aí diz o aposto, um costume tradicional de determinadas tribos. Outro aposto. E aí, vírgula, separando imposto ao país inteiro. Esse costume foi imposto ao país inteiro. Ou seja, um costume que foi imposto ao país inteiro. Então, imposto ao país inteiro, aí uma oração subordinada adjetiva, reduzida de particípio. Impor, imposto. Então aí a opção D está correta. Vejamos a opção E. Traz assim, a entrada triunfante dos guerrilheiros da Aliança do Norte em Cabul, a capital, foram acompanhados de vários gestos simbólicos. Coube a uma mulher anunciar ao país, pelo rádio, o fim do regime fundamentalista. Então veja aí, eu pergunto, há algum erro aí de língua portuguesa na opção E? Há, existe um erro aí. Veja, a entrada triunfante dos guerrilheiros da Aliança do Norte em Cabul, a capital, foram, aqui está o erro, foram acompanhados, aqui está o erro. Essa expressão aqui, foram, refere-se à entrada triunfante. A entrada, veja lá, a entrada triunfante dos guerrilheiros da Aliança do Norte em Cabul, a capital, foi acompanhada. Por quê? Foi acompanhada porque estou me referindo à entrada triunfante. A entrada triunfante foi acompanhada de vários gestos simbólicos. Entendeu? Então o erro aqui na opção E está na expressão foram acompanhados, porque isso aqui se refere à entrada triunfante. A entrada triunfante dos guerrilheiros da Aliança do Norte em Cabul, a capital, foi acompanhada. A entrada triunfante foi acompanhada, o correto, e não aí foram acompanhados. Entendeu? Então, resumindo, a única opção correta aí, a única opção correta é a opção D, de dado. D, de dado, porque ela não apresenta erro algum
de língua portuguesa. Mais um vídeo e muito obrigado.